Srila Prabhupada Lilamrita, 6º volume, capítulo Eu Já Fiz a Minha Parte. Srila Prabhupada ficava especialmente satisfeito com as cartas que recebia de Ganashyama, que estava distribuindo livros nos países comunistas da Europa Oriental. Ganashyama era membro do grupo de Sankirtana da BBT, o qual viajava de país em país do mundo todo, colocando coleções completas do Srimad Bhagavatam e do Sri Chaitanya Charitamrita de Prabhupada nas bibliotecas universitárias. Em suas ousadas incursões à Europa comunista, Ganashyama estava obtendo êxito. Ao ouvir aquele relatório, a atitude de Prabhupada mudou. Meus livros são o verdadeiro comunismo, declarou ele com entusiasmo. Estou escrevendo para toda a sociedade humana. Minha filosofia é unir a sociedade humana com base na consciência de Krishna. Isso está realmente acontecendo. Por que o negro e o branco estão ambos trabalhando para mim? Quanta potência tem esse rapaz? Ele está praticamente pregando na selva. Embora as pessoas não conheçam o idioma inglês, mesmo assim fazem-lhe encomendas de coleções de livros. Prabhupada dissera que o único remédio verdadeiro para ele era o Kirtana. E o Kirtana, explicar a ele, também significava pregar no mundo inteiro. Para Prabhupada, que estava comendo tão pouco, o canto do Santo Nome e o Kirtana dos relatórios de pregação de seus discípulos pareciam ser não só seu remédio, mas também seu sustento. Na noite do dia em que Prabhupada recebeu a carta de Ganashyama, ele ficou sabendo que Gopal Krishna chegara trazendo cópias de diversos livros recém-publicados em Hindi. Prabhupada estivera deitado na cama, porém ao receber a boa notícia levantou as sobrancelhas e disse: "Tragam-nos agora mesmo." Quando Gopal Krishna entrou com os livros, Prabhupada imediatamente sentou-se em êxtase. Anos atrás, Srila Prabhupada inaugurara um grande Gurukula, a escola primária consciente de Krishna, em Dallas, Texas. Mas como o governo do estado de Texas começara a impor demasiadas restrições, Prabhupada aconselhou em 1976 que o Gurukula dos meninos mudasse para Vrindavana, Índia. Deve-se mudar a escola para o nosso novo projeto de Gurukula em Vrindavana. As acomodações serão construídas para suprir as necessidades do Brahmachari em seu processo de desenvolvimento espiritual. Viver em Vrindavana é a perfeição suprema, e crescer em Vrindavana é a maior fortuna. Quem passa uma quinzena que seja em Mathura Mandala tem sua liberação garantida. Em Vrindavana ninguém fará restrições à escola, e o governo a incentivará. Milhares de pessoas enviarão seus filhos para que sejam treinados como seres humanos e devotos. A atmosfera de Vrindavana é incomparável e o Krishna Balarama Mandir é o melhor do mundo. Em junho de 1977, o prédio do Gurukula de Vrindavana já estava quase concluído e os devotos que dirigiam o Gurukula contemplavam a inauguração do prédio para o futuro próximo. Discutiam como se deveriam usar as acomodações, incluindo que acomodações serviriam como escritório e como dormitório. Apesar de não terem consultado Srila Prabhupada a respeito destes detalhes, ele parecia estar ciente do que estava acontecendo e certa manhã disse a seu secretário que gostaria de ver o novo prédio de cima a baixo. Após ter Darshana com Krishna e Balarama, foi transportado em sua cadeira para um passeio pelo novo prédio. Satisfeito com a construção, ele observou: pela graça de Krishna, tudo foi muito bem feito. O segundo andar era uma ampla varanda contínua, com muitos cômodos interligados. As pessoas encarregadas do projeto, explicou Tamal Krishna, tem um quarto onde morar e outro para escritório. Muito confortável, observou Prabhupada. Ele ouvia e observava tudo, dando sugestões de vez em quando. Devia haver um jardim, um chafariz no pátio central. Acho que não há outro prédio igual a esse em Vrindavana, disse ele. Enquanto chegávamos
ao primeiro andar, Akshayananda Maharaj, um dos administradores do templo, indicou a Prabhupada: pretendo ter meu escritório aqui. Ótimo, disse Prabhupada, mas não é porque agora temos um prédio tão espaçoso que vamos pensar. Colocarei uma perna aqui e outra perna em outro lugar, sob o risco de deitar tudo a perder. Não faça isso. Não utilizem mal nem sequer uma polegada. O senhor disse que queria 500 alunos, disse um dos professores do Gurukula. Portanto, devemos manter o máximo de espaço possível em cada andar para os alunos. Sim, sim, disse Prabhupada. Era aquilo que ele queria dar ênfase. Mas então outro devoto observou: teremos aqui escritórios para as duas administrações, tanto a do templo quanto a do Gurukula. Não, disse Prabhupada, vocês têm que acomodar as crianças aqui. Senão de que adianta construir um prédio tão grande? Não queremos ter 3 dúzias de administradores e 4 alunos. Embora a voz baixa de Prabhupada às vezes se perdesse no ruído da construção, e embora ele fizesse seus comentários em intervalos enquanto era transportado de um lugar para outro, sua mensagem era forte e clara. Agora temos uma grande instalação, disse ele, portanto tragam alunos. Este é o primeiro princípio. Precisamos conseguir os alunos da ISKCON primeiro, disse um dos professores. ISKCON ou PISCON, disse Prabhupada, tragam alunos. O trocadilho de Prabhupada fez os devotos rirem, mas ele falava sério. Essa é uma civilização de rakshasas, disse Prabhupada, e pôs-se a imitar a voz de um típico vendedor de rua. Dorúpia, Dorúpia, mas nenhum conhecimento. Krishna dizia Tata Dehantara Prapti, mas ele só pensa em 2 rúpias, 4 rúpias. Eles não sabem para onde irão na próxima vida. Eles não entendem o que é a vida eterna, só sabem gozar essa vida. Não compreendem nenhuma linha do Gita. Mesmo assim diz, eu leio Gita. Essa escuridão prossegue e as pessoas são mantidas na escuridão em nome da chamada educação universitária. Por isso nosso Gurukula será um sucesso, mas poderá demorar a crescer. Após seu passeio pelo prédio do Gurukula, Prabhupada mandou os devotos baixarem sua cadeira uma vez mais antes de voltar para seus próprios aposentos. Com a maioria dos devotos residentes do Krishna Balaram Mandir a seu redor, incluindo os alunos do Gurukula, Prabhupada enfatizou seu ponto. Vocês estão pensando em administração, disse ele. Este dirigente, aquele dirigente, aquelas salas, e que salas utilizar. Mas minha pergunta é, quem administrará? Tragam essa pessoa. Há uma superstição bengali de que ninguém deve deitar-se com a cabeça voltada para o norte. Então certo homem disse, mas eu não tenho cabeça. De que me adianta mantê-la voltada para o lado norte ou para o lado sul? Do mesmo modo, vocês sonham com a administração antes de responderem à primeira pergunta, quem administrará? Ficar apenas pensando em como e onde montar os escritórios não é bom. A primeira coisa a fazer é trazer alunos. Assim vocês terão sucesso. Srila Prabhupada disse que conversaria com a equipe do Gurukula aquela noite. Eles reuniram-se em seu quarto e ele os instruiu como só ele sabia fazer. Ele que era dotado de poder para liderar a organização mundial do movimento do Senhor Chaitanya. Nossa próxima tarefa, continuou ele, é entrarmos em contato com homens de negócios abastados e dizer-lhes: os seus filhos devem ir à escola e aprender regras de bom comportamento, bom caráter e devoção. Chanakya Pandita diz, de que adianta procriar filhos como gato e cães? Eles devem ser eruditos e seguir o Bhakti Marga. Não ensinaremos essas coisas a seus filhos.
Nós ensinaremos essas coisas aos seus filhos. Consigam alunos desta maneira. Na sociedade atual, disse ele, até o filho do primeiro-ministro pode ser um libertino. O demônio Hiranyakashipu não quisera que seu filho Prahlada fosse um devoto, mas que fosse como o pai, um diplomata trapaceiro. A sociedade atual era formada de pequenos Hiranyakashipus. Mas nossa ideia é criar Prahladas, prosseguiu Srila Prabhupada. Podemos acomodar pelo menos 250 alunos. Será que vocês não conseguem reunir 250 alunos de toda a Índia e do resto do mundo? Que tipo de administradores são vocês? Eu digo, tragam 500. Solicitem dessa maneira. Eu caio a seus pés de lótus. Eu o elogio 100 vezes. Por favor, ouça-me. Façam como eu digo. Vocês precisam conseguir alunos, e não apenas salas para administração. Prabhupada disse que se o Gurukula fosse exitoso e se a ISKCON conseguisse mais prestígio no futuro, o governo poderia pedir orientação à ISKCON e não permitir que as pessoas trapaceassem, afirmando serem brahmanas ou kshatriyas, sem o devido treinamento. Agora essas coisas são um sonho, admitiu Prabhupada. Mas devemos fazer isso. Estou pensando em tantas coisas, mas minha vida está chegando ao fim. Logo mantenho estas ideias, especificamente vocês, pois vocês são jovens. Julho trouxe a estação das chuvas da Vrindavana. As nuvens começaram a formar-se desde o início do mês, e lá pelo meio de julho chovia diariamente. O aroma perfumado da flor cadamba dominava o ar, e após cada chuva os botões de nim emanavam seu aroma semelhante ao da cebola. Os pavões, com suas caudas totalmente emplumadas, ficavam estáticos, dançando, arrulhando e gritando. Às vezes batia uma tempestade súbita, mesmo enquanto Srila Prabhupada estava sentado em sua cama ou ditando em sua escrivaninha, numa parte descoberta da varanda. E seus servos disparavam para fora e transportavam-na para dentro o mais rápido possível. Às vezes, quando a chuva o impedia de utilizar o jardim, ele recostava-se, ao invés disso, no pequeno alpendre que dava vista para o jardim. Mas pelo menos o calor de 40 graus foi amenizado e os dias tornaram-se mais suportáveis. Prabhupada descansava sossegadamente e continuava sua rotina diária, aguardando para ver qual era o desejo de Krishna. Ele costumava acordar por volta das 6 da manhã e, ao abrir os olhos, encontrava Tamal Krishna ao lado de sua cama. Ele então estendia as mãos, indicando que queria sentar-se na cama. Tamal Krishna, o outro servo, acariciava então levemente as costas de Srila Prabhupada, enquanto Srila Prabhupada revelava sua mente. Pouquíssimos devotos visitavam Vrindavana e era raro permitirem que algum convidado visse Prabhupada. Sua saúde não estava melhorando, nem parecia estar em ponto crítico, como estivera em maio. Mas como ele quase não comia, não estava recuperando sua força. Seu principal tratamento consistia em ouvir Kirtana, Srimad Bhagavatam e Chaitanya Charitamrita. Um dos temas de que Srila Prabhupada tratou durante esta época foi a concepção do modelo de um universo para um planetário védico. Seu discípulo Ambarisha, bisneto de Henry Ford, prometera fazer uma doação para a construção desse esplendoroso museu planetário numa cidade importante, tal como Detroit ou Washington. Srila Prabhupada pretendia apresentar a estrutura do universo tal qual é apresentada no quinto canto,
mas até o momento ninguém fora capaz de mostrar como isso poderia ser feito. Os devotos que tentavam fazê-lo acabavam se frustrando porque queriam reconciliar a descrição do Srimad Bhagavatam com as concepções da moderna astronomia. Em Bombaim, eles apresentaram um pseudo-astrônomo védico, a Prabhupada, mas ele não conseguira fazer nem mesmo um simples diagrama. Os cientistas modernos não dão crédito ao relato de Bhagavatam, que descreve a Terra como Jambudvipa, uma ilha no meio de oceanos e ilhas concêntricos. Tampouco os cientistas encontram montanhas tão altas quanto aquelas descritas na literatura védica. No entanto, Srila Prabhupada advertiu os devotos a não se deixarem levar por seus próprios preconceitos ocidentais, mas sim a procurar entender o universo conforme a descrição do Srimad Bhagavatam. Isso era extremamente difícil. Srila Prabhupada admitiu: quando escrevi isso, achei que não conseguiria fazê-lo a menos que alguém mais me ajudasse. Como o senhor conseguiu? Perguntou Tamal Krishna. E Srila Prabhupada replicou: Krishna ajudou-me, sei lá. Ele riu. Este alguém, Krishna, me ajudou. Inevitavelmente os devotos perguntaram: mas como explicaremos isso aos cientistas? Não precisamos satisfazer os cientistas, replicou Srila Prabhupada. Temos que descrever as coisas de acordo com os Shastras. Se eles tiverem capacidade, então compreenderão tudo. De outro modo, o nosso interesse não é satisfazer os chamados cientistas. Estamos lidando com descrição verdadeira. Tamal Krishna sugeriu que o planetário implicaria na queda da civilização ocidental. Sim, disse Prabhupada, pretendo expor os ardis deles. O único interesse deles é fazer dinheiro. E em nome desse interesse, eles enganam as pessoas. Se vocês puderem fazer esse planetário, será um sucesso grandioso, triunfal. No começo de julho, alguns dos devotos de Vrindavana começaram a tentar fazer esboços do universo, segundo a informação do Srimad Bhagavatam. Contudo, eles ficaram atrapalhados sobre como explicar as fotos de satélite da Terra que pareciam contradizer a descrição do Srimad Bhagavatam. A resposta de Srila Prabhupada foi que os cientistas estavam confinados a seus próprios condicionamentos, não podendo ir além de certo ponto. Quando Tamal Krishna reiterou que a explicação do Srimad Bhagavatam ainda não coincidia com as descobertas de recentes viagens feitas ao redor da Terra, Prabhupada insistiu que sim. Você é preconceituoso, disse ele. Está condicionada a preconceitos sobre todas as coisas. Veja o exemplo de um boi na moenda, girando em círculo. Ele está amarrado e só pode girar em círculo. Todos estão amarrados assim. Não podem ir além de certo ponto, e tal qual o boi, não podem movimentar-se livremente. Se a ida à lua é uma tapiação, como então podemos acreditar neles? Eles querem explicar todo o universo, mas como podemos acreditar neles? Aquele que mostra ser um enganador enganará sempre. Um cavalheiro preferirá dizer, não sei. Mas eles não são cavalheiros. Eles são da classe dos vagabundos. Como podemos acreditar neles? Eles diziam que o mundo era chato, então Galileu disse que era redondo, motivo pelo qual quase foi enforcado. Nem eles nem Galileu sabiam, porém nosso conhecimento não muda, pois é perfeito. Se há mudança é porque há imperfeição.
Alguns dias mais tarde, o comitê de devotos voltou a procurar Prabhupada para dizer-lhe que uma pergunta continuava sem resposta. Como a descrição de Jambudvipa existente no Bhagavatam poderia conciliar o fato de que, viajando-se de Los Angeles em direção a oeste, chegava-se à Índia? Em resposta, Srila Prabhupada enfatizou que eles ainda não precisavam se preocupar com aquele assunto de importância secundária. E referindo-se ao Oceano Pacífico, disse que ele era uma gota d'água. Não era possível enquadrar as descrições do Bhagavatam dentro dos limites do conhecimento mundano. Prabhupada exemplificou o fato contando que Narada Muni, após voltar de Vaikunta, informara a um humilde sapateiro que o Senhor Narayana estava passando um elefante pelo orifício de uma agulha. Oh, Narayana é tão glorioso, disse o sapateiro. Certo Brahmana culto, porém, dissera, isso não passa de lorota. Narayana então perguntara ao sapateiro, como podes acreditar que Narayana está passando um elefante pelo orifício de uma agulha? Por que não, dissera o sapateiro. Veja, estou sentado debaixo de uma figueira de Bengala. Essa árvore dá muitas frutas e cada uma delas contém muitas sementes, as quais crescerão, transformando-se em outras grandes figueiras de Bengala. Srila Prabhupada diz que ninguém pode compreender o inconcebível com lógica experimental. Tudo é inconcebível, disse ele, mas esses patifes querem que tudo se torne concebível. Não se vangloriem de sua pseudo-educação. Ela não tem o menor valor. Certo dia, Srila Prabhupada estava sentado no jardim ouvindo algumas notícias de seu secretário, quando diversos macacos apareceram em cima do muro alto e ficaram olhando para os devotos lá embaixo. Era costume de Srila Prabhupada pedir aos devotos que os afugentassem, e certa vez eles chegaram a pedir para pendurarem um macaco de brinquedo pelo pescoço no galho de uma árvore, de modo a assustar os outros. Mas mesmo assim apareciam macacos. Às vezes, ao avistar um macaco, Srila Prabhupada lembrava-se de Dharma e fazia algum comentário sobre ele. Certa feita, Prabhupada falou sobre como Krishna lidava amistosamente com os macacos, dando-lhes manteiga e brincando com eles na floresta. Enquanto esses pequenos esquilos corriam pela ponta do muro, e em vez por outra, um par de periquitos verdes esvoaçavam para dentro do pátio, piando bem alto e embrenhando-se pelos galhos de um arbusto, para então saírem do jardim voando na direção ao céu. De repente, um grande pavão pousou ali perto e abriu suas magníficas plumas púrpuras, azuis e verdes, como que posando para o prazer dos devotos. Srila Prabhupada mantinha-se em silêncio enquanto um brahmacharya abanava-o sem parar. No entanto, Tamal Krishna queria tratar de um assunto importante que, segundo ele, achava não seria tão importuno para Srila Prabhupada. Sentado aos pés de seu mestre espiritual, ele mencionou o assunto. Srila Prabhupada, começou ele, estamos recebendo ultimamente inúmeras cartas de pessoas que desejam ser iniciadas. Bem, até o momento, como o senhor está adoentado, pedimos-lhes que esperassem. Segundo sugeriu Tamal Krishna, como o Guru tinha que assumir o karma de seus discípulos e como a saúde de Srila Prabhupada já estava fraca, ele deveria aguardar antes de aceitar mais discípulos. Srila Prabhupada não disse nada e a paz de Vrindavana era acentuada pelos borrifos dos chafariz. Então ele começou a falar, nomeou 3 discípulos seus e disse, pronto, esses 3 podem encarregar-se disso. Tamal Krishna perguntou se os devotos dos Estados Unidos deviam escrever diretamente para aqueles 3 devotos pedindo iniciação. Os que estiverem perto, disse Prabhupada,
e nomeou mais 3 discípulos, devotos líderes na Europa. 5, 6 homens podem dividir essa tarefa, disse Prabhupada. Quem quer que o esteja mais perto pode procurá-los. Tamal Krishna perguntou se aquilo se aplicava tanto à primeira quanto à segunda iniciação, e Prabhupada disse que sim. Então não é necessário que os devotos lhe escrevam para pedir a primeira e segunda iniciação, disse Tamal Krishna. Eles poderão escrever para o devoto que estiver mais próximo deles. Mas todas essas pessoas ainda são consideradas seus discípulos. Qualquer pessoa que dê a iniciação estará fazendo isso em seu nome. Sim, disse Prabhupada. Tamal Krishna perguntou se havia algum devoto na Índia que Srila Prabhupada quisesse incumbir de fazer isso. E Srila Prabhupada acrescentou outro nome. Srila Prabhupada quis ouvir os nomes que ele escolhera. E Tamal Krishna recitou 7 nomes. Isso é tudo, disse Prabhupada. Agora comunique-se com eles. Por enquanto, 7 nomes. Em seguida ele acrescentou mais 2. Portanto, sem precisar consultar-me, disse Prabhupada, iniciem quem vocês considerem merecedor. Isso dependerá de discrição. Srila Prabhupada não disse mais nada. E após alguns minutos, Tamal Krishna perguntou se Prabhupada gostaria de ouvir um kirtana. Srila Prabhupada assentiu com um leve gesto e os cantores que haviam estado esperando vieram juntar-se a ele. Na manhã seguinte, Srila Prabhupada acrescentou mais 2 nomes, prefazendo um total de 11 discípulos que agiriam como Ritvik, ou representantes do Acharya. Srila Prabhupada não gostava da ideia de novos devotos da ISKCON terem que esperar um tempo desnecessariamente longo para serem iniciados. Agora o sistema de iniciações poderia continuar de modo regular, segundo a descrição dos 11 devotos por ele escolhidos. 10 de julho. Tamal Krishna recebeu uma chamada telefônica de Gopal Krishna. O templo de Mayapur foi atacado por um bando de 300 desordeiros. 5 devotos estavam feridos e hospitalizados. Bhavananda Goswami disparara contra os atacantes com uma espingarda, ferindo 2 deles. A polícia, que só chegou no local 2 horas depois de ser chamada, prendeu Bhavananda e colocou-o na cadeia. Srila Prabhupada ficou perturbado. Se os desordeiros atacaram e nós usamos uma espingarda, disse ele, onde é que erramos? Mais tarde, naquele dia, Prabhupada ouviu a versão que o Hindustan Times fez do ataque. Segundo a reportagem do jornal, algumas vacas haviam invadido a propriedade da ISKCON e os devotos haviam espancado as vacas. Aquilo enraivecera os aldeões que, ao chegarem ao templo para reclamar, tinham sido baleados. 2 ficaram feridos. O artigo citava o nome de Bhavananda Goswami e, ao final, mencionava que o fundador do templo, A.C. Bhaktivedanta, não estivera presente. Srila Prabhupada ouviu o artigo, fez alguns comentários e prosseguiu com seu costumeiro trabalho de tradução vespertino. Porém, quando já estava anoitecendo, ele mandou chamar Tamal Krishna. Temo uma grande conspiração, disse ele. A última frase do artigo diz que o fundador Acharya não estava presente. Ficaram desconsolados. Teriam me prendido e teriam me levado para a cadeia. Tamal Krishna taxou o artigo de jornal de unilateral. Isso não soa bem, disse ele. Devotos espancando vacas. Devotos não espancam vacas. Alguns dias depois chegou uma carta de Gopal Krishna relatando os fatos do incidente de Mayapur. Cerca de 50 muçulmanos estavam roubando as colheitas da terra de ISKCON.
Quando Nitai Chanda tentou impedi-los, eles atacaram-no, cortando 3 pontos de sua cabeça. Mais tarde, enquanto ele estava sendo tratado na enfermaria do templo, os homens voltaram, espancaram Nitai Chand e desnudaram uma das devotas. Enquanto isso, outros 250 homens atacaram, quebrando os portões, cortando os fios telefônicos e elétricos e destruindo as bombas d'água. Com o intuito de assustar a turba, Bhavananda disparou um tiro para o ar, mas como eles não quiseram dispersar-se nem assim, ele disparou de novo, ferindo 2 homens. Enquanto isso, os atacantes quebraram as 2 mãos de um dos professores de Gurukula e espancaram muitos outros devotos. 2 horas mais tarde, a polícia chegou e recomendou que os devotos fossem registrar a queixa na delegacia de polícia de Krishnanagar, 32 quilômetros dali. Chegando à delegacia, os devotos foram presos e negaram tratamento médico aos 2 devotos gravemente feridos. Bhavananda Goswami ainda estava na cadeia. Prabhupada disse que aquilo era uma conspiração para expulsar os membros do movimento Hare Krishna. Eles querem que toda a Bengala seja completamente ateísta, disse ele. Quando Tamal Krishna sugeriu que aquele incidente prejudicaria a pregação nas aldeias, Prabhupada replicou: não, isso nos favorecerá muito em breve. Acho que o governo central tomará providências. O mesmo ocorreu entre Kansa e Krishna. Krishna há de vencer. Ninguém consegue derrotar Krishna. Se eu estivesse lá, eles teriam me acusado de ser o mandante do tiroteio e teriam me prendido. Agora sou um velho, não posso tomar medidas energéticas. Portanto, vocês devem agir com bastante cautela. Prabhupada continuou a pensar e a fazer comentários sobre o incidente. A classe dos gundas, desordeiros, não gosta de Chaitanya Mahaprabhu, disse ele. Eles dizem que Chaitanya Mahaprabhu torna as pessoas emasculadas. Em Orissa, eles dizem que após Maharaj Prataparudra ter se encontrado com Chaitanya Mahaprabhu, ele perdeu sua força de kshatriya. Ele era um rei muito poderoso, mas após o seu encontro com Chaitanya Mahaprabhu ficou afeminado. Qual é a nossa resposta para isso? Perguntou Tamal Krishna. O que se pode responder? Disse Prabhupada. Se eles chegam a semelhante conclusão, não fazem a mínima ideia de que seja a vida espiritual. Dizem que é incongruente o Sr. Chaitanya dizer nada não, naja não. Nós não queremos essas coisas, eles as querem. Portanto, o que se pode responder a tais pessoas? Todos desejam aquilo que dizemos não desejar. A que tipo de acordo poderíamos chegar com semelhantes pessoas? Em seu país, também eles dizem que há de errado em praticar sexo ilícito, que há de errado com a intoxicação. Eles dizem que fazemos lavagem cerebral, não é mesmo? É muito difícil difundir esse movimento. Mesmo assim, continuamos com nossa missão. Esta é a graça de Krishna. Ao ver que Srila Prabhupada estava perturbado, Tamal Krishna sugeriu: o senhor tentará traduzir esta tarde, Srila Prabhupada. Mas Prabhupada continuou com o mesmo assunto. Uma jovem bela mulher veio visitar Haridas Thakur na calada da noite para oferecer-lhe o corpo dela e ele recusou. Quem dará valor a essa atitude? Nós, Srila Prabhupada, disse Tamal Krishna. Vocês sim, disse Prabhupada, mas no mundo moderno, quem dará valor a isso? Prabhupada continuou salientando a cisão irrevogável entre os devotos e não devotos.
No conceito deles, um rapaz não pode viver sem uma moça, e não obstante, Chaitanya Mahaprabhu diz: você anda à procura de uma moça? Isso é mais perigoso do que beber veneno. Enquanto falava dos devotos de Mayapur que se dispuseram a sacrificar suas vidas por Krishna, Prabhupada ficou emocionado e pôs-se a chorar. Krishna dar-lhe-á a proteção, disse ele. Nossos rapazes de Mayapur. Mencionou que Haridas Thakura também fora colocado na cadeia, espancado, e que Prahlada Maharaj fora torturado, e que até que o Senhor Nishinra aparecera. Não se preocupem, disse Srila Prabhupada chorando, falando como se todos os seus devotos de Mayapur estivessem ali com ele. Krishna os protegerá. Estamos fazendo o possível com a inteligência de que dispomos. Chaitanya Mahaprabhu queria que esse movimento fosse difundido em todos os cantos do mundo. Somos limitados. Tentando amenizar a tristeza de Prabhupada, Tamal Krishna começou a ler o último relatório de Ganeshama, que estava distribuindo livros na Europa Oriental. O relatório de sucesso extraordinário chamou a atenção de Prabhupada, fazendo-o parar de pensar em Mayapur. Ele sorriu e disse: Isso é dinâmico. Tamal Krishna prossegue lendo o relatório. Aonde quer que vamos, as pessoas já o conhecem ou desejam muito conhecer Krishna e o Senhor, lendo seus livros. Qualquer pessoa que tenha distribuído seus livros nos países comunistas confirmará a minha afirmação de que não há outro lugar no mundo onde as pessoas apreciem tanto os seus livros. Tamal Krishna olhou por cima da carta e comentou: ele esteve em toda parte, Prabhupada. E diz que nos países comunistas apreciam mais os seus livros do que em qualquer outra parte do mundo. Sim, disse Srila Prabhupada, eles estão famintos. Poucos dias mais tarde chegou um relatório completo de Jayapatraka Swami sobre o incidente de Mayapur. Os hindus locais de Mayapur sentiram-se ultrajados com o que acontecera e estavam mobilizando petições em massa em apoio ao templo da ISKCON. Embora os relatórios dos jornais fossem falsos, só aos poucos é que as pessoas passaram a tomar conhecimento dos fatos. Jayapatraka relatava detalhes vividos de como Bhavananda e outros devotos foram levados acorrentados através de Navadvipa a caminho do tribunal e de que como o povo de Navadvipa prestava-lhe respeitos. Os devotos ainda estavam na cadeia, dizia ele, cantando Hare Krishna constantemente. Em geral, o relatório era otimista. Prosseguia a distribuição de prasadam em Mayapur, a distribuição de livros na Bengala Ocidental estava aumentando e os grupos de pregação eram bem recebidos onde quer que fosse. A predição de Srila Prabhupada concretizava-se. O incidente voltava-se a favor dos devotos. Ele comentou que os inimigos pensaram estar desenterrando uma cobra de jardim ao atacarem os devotos de Krishna, mas descobriram que de fato tinham desenterrado uma serpente.